Boa noite, amigos do portal Nova 15, mais uma edição do nosso Café com Dorfo. Hoje com o tema para além da cultura, mas a cultura do esporte em Piracicaba, reunindo duas grandes figuras, né, que ajudam a pensar o desenvolvimento do esporte em Piracicaba. Primeiro, tendo a honra de receber o nosso diretor, Renato Canadinho, e tendo a honra também de receber o professor e agora empresário da área da Braga Esportes, João Braga, que tem também vasta contribuição ao esporte em nossa cidade. Primeiro, João Braga, por ordem alfabética. J antes de R. É isso aí. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, dividindo a mesa com o Canadinho, que também há tanto tempo está no esporte da nossa cidade. Então, aqui, vamos bater um papo com o Dorfo, botar a conversa em dia aqui. Renato, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que vai dar um samba bom hoje, hein? E quem tem que agradecer sou eu, primeiramente ao professor Adolfo, depois essa figura ilustre, bastante importante no esporte local, né, o João Braga, e quem sabe, né, nesse bate-papo aqui nasça um grande, né, comece um grande projeto junto, isso é muito importante. Legal. Sob o comando técnico de João de la Coleta, cansado de 2 bate-volta em Santos, ele quis ajudar a enxugar o campo lá, João, mas não deixaram ele enxugar o campo lá, viu? E mesmo assim o Quinzão ganhou. 2 bate-volta para Santos, viu? Certinho. João, conta pra gente aí, você criou recentemente a Braga Esportes. O que é isso? Pois é, esse é um sonho antigo. Já há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu tive uma primeira iniciativa nesse sentido. Montei a Braga Esportes original, digamos assim, inicial. Fizemos alguns trabalhos na cidade, na região, mas era outro momento particular da minha vida. E nesse momento agora que as coisas estão um pouco mais estabelecidas, eu tive a sorte e a alegria do meu filho mais novo se formar também em Educação Física. É a 4ª geração da família que se forma na área do esporte, da educação física, e decidimos juntos montar novamente a Braga Esportes, e que vai realizar eventos esportivos, treinamentos esportivos, tudo que está na área de esporte, da organização esportiva, a gente está pronto para atender a população aí. Renato criou, né, a RC Esporte, é isso? Na verdade, Dolph, amigos, mais uma vez obrigado pela participação, pelo convite. Eu estou presidente da Associação de Árbitros, já entro no meu 2º mandato, então sou sócio fundador da Associação de Árbitros de Piracicaba e região, e a Associação de Árbitros é uma empresa sem fins lucrativos, é uma ONG, né? E com as mudanças em relação às licitações públicas, fomos obrigados a fundar a RC Esportes, a RC Assessoria e Eventos, até para poder participar dessas licitações e junto, né? Junto disso, oportunizar os árbitros com serviços aí de arbitragem, né? Mas nós estamos aí no esporte há alguns anos, né? Já há algum tempo, não só como árbitro, mas também agora como gestor. Terminamos há pouco, essa semana que passou, até agradeço a oportunidade, fizemos a primeira Copa Portal Nova 15 de futebol de base, com a participação, João, do 15 de Piracicaba. Depois de 10 anos, o 15 voltou a jogar uma competição local. Foi muito bom, foi muito bacana. Lógico que sempre tem algo a melhorar. Então, essa união entre a Associação de Árbitros, a RC, a experiência nossa, junto com a rapaziada jovem, que essa rapaziada jovem tem uma cabeça maravilhosa para fazer as coisas, né? Isso foi muito bom, foi muito bacana. E aí por conta disso, também a RC agora vem ganhando vida e fazendo algumas coisas voltadas mais para o futebol. RC mais BG. BS. BS, né? Braga Esportes. Braga Esportes. João, o Renato, digamos, o foco, ele entrou num foco de trabalho muito interessante em Piracicaba, que é o futebol amador, varziano, né? Essa Copa é uma primeira ação dele, mas o seu lado é mais vôlei, natação, qual é a sua... Eu sei que você trabalha muito dando aulas em condomínios aqui em Piracicaba, de vôlei para o pessoal. Conta um pouquinho aí da sua experiência nessas áreas, verdade, João. Assim, a minha formação esportiva, eu joguei muito voleibol e basquetebol, confesso que não de alto nível, né? Mas assim, eu me formei depois
E fui técnico de voleibol, fui técnico em São Paulo, no Clube da Hebraica em São Paulo, e pretendia ser técnico de adulto e técnico de voleibol profissional. A vida teve uma mudança, eu me especializei novamente em organização esportiva, fiz especialização na GV em especialização esportiva e acabei passando por 10 anos como gerente de esportes do Clube de Campo de Piracicaba e mais 20 que estou no CLQ da Anual Educação Física. Isso me deu um conhecimento vasto de organização de eventos, trabalho com pessoas, e a gente abriu muitas variantes, né? Então, contatos com o pessoal do tênis, contatos com o pessoal do voleibol, basquetebol e tal. E agora, indo para a aposentadoria, eu retomei o voleibol e, com alegria, tenho trabalhado com as crianças e com adultos em condomínio, mas buscando a saúde, né, o bem-estar com o esporte. E está indo muito bem, graças a Deus. E qual é a expectativa aí de médio, longo prazo para Braga Esporte? A expectativa para a empresa, nós já marcamos agora em fevereiro, temos nosso primeiro torneio de tênis que está realizado dentro do condomínio Monte Alegre. Também vai poder participar convidados. E agora, em dia 22 de fevereiro, com patrocínios da Amistar, que a gente agradece bastante a parceria. E já temos marcado também um torneio intercondomínios de beach tênis, que está uma febre, essa modalidade nova que veio para ficar. Muita gente achou que ia ser uma febre instantânea, mas é um esporte assim muito fácil de jogar e muito prazeroso devido ao ambiente, de areia, remete à praia, e é fácil, é um esporte de família. Então, os condomínios estão jogando muito na cidade e a gente tem percebido que os condomínios já substituíram praticamente o espaço dos clubes da cidade. Então é lá dentro que a gente está buscando as opções para desenvolver esse tipo de trabalho. Pois é, nós estávamos conversando outro dia, Renato, justamente essa temática com o Hermes Balbino, nosso ex-secretário de esportes, né? E o João levantou um pouco essa lebre, né? Quer dizer, quantos condomínios você dá aula? E essa tese de que os clubes sociais recreativos de Piracicaba diminuíram em volume, em número de associados. Quer dizer, os condomínios são o futuro, João? Eu me lembro, nos anos 80, que a gente tinha 10 clubes na cidade, de bom porte, que teve uma competição que a prefeitura fez interclubes, que jogava várias modalidades. Isso. O Cristóvão ia no clube de campo, o Atlético ia no regatas, e passava um semestre jogando de bote até futebol, tudo. Fato que vem se diminuindo a frequência, que eu me lembro hoje, o Clube de Campo e o Cristóvão estão ativos. O Atlético ainda parece que tem uma coisa do futebol. Se eu estiver errado, você me ajuda. É o futebol. O futebol lá, mas até estão vivendo com muita dificuldade. Eu costumo dar um exemplo, eu não sei se estou certo, não quero ser chato nesse sentido, mas há 20 anos eu tive uma visita de um amigo americano para cá, trabalhava no Clube de Campo, e consegui um voucher para ele passar uma semana. Ele estava aqui em Piracicaba. E quando eu apresentei o Clube de Campo para ele, ele falou: "Você é dono disso daqui?" Porque eu sou sócio, né? Eu assustei um pouquinho com a expressão. Ele falou: sou dono de 3 mil avos que são sócios, mas só é isso, né? Ele falou: "Mas só milionário pode ser dono disso nos Estados Unidos, porque os custos de mão de obra são muito caros." Passados 20 anos, o que nós estamos vendo? Que cada vez mais é só uma elite que vai poder ficar dentro de clube mesmo. O próprio Clube de Campo esse ano, eu sou conselheiro lá, diminuiu no seu número de sócios, tomou uma decisão, que lá o clube, por estatuto, nasceu com um máximo de 3 mil sócios, nunca pôde ter mais. Não existe também o remido lá no Clube de Campo, né? Baixou para 2.200, porque hoje ninguém mais é sócio de clube por ser sócio, fazer parte de um grupo social. Se o cara paga alguma coisa, ele quer saber qual é o retorno que ele tem. Exato. Então, o sócio do clube frequenta o clube. E segurou em 2.200, porque se os 3 mil frequentasse, não ia caber, os custos seriam muito elevados. Então, veja, o Clube de Campo está diminuindo. O Cristóvão tem lutado nos últimos anos para conseguir, né? Pelo que a gente sabe, tem feito um bom trabalho, mas tem tido um pouco de dificuldade.
Então, a gente tem visto o seguinte, se os grandes condomínios, as pessoas têm piscina em casa e piscina no condomínio, mas os pequenos também, os conjuntos de MRV, que são pessoal mais simples, também tem piscina no condomínio. O que na minha geração, nos anos 80, você tinha que ir para o clube se quisesse uma piscina. Exato. Então, todo mundo hoje, quase uma boa parte uma boa parcela da população tem condições de ter uma quadrinha no seu condomínio, de ter uma piscina. Por que vai ser sócio de clube? Sim. Então, o movimento esportivo que seria de clube está migrando para dentro do condomínio. E uma coisa que mudou muito, João Braga, em relação a isso também, Adolfo, é a questão das quadras sintéticas, né? Que na minha época, por exemplo, não tinha quadra sintética, não tinha o quadra de areia, né, de vôlei, que isso hoje, você até citou aí, espero que você, junto com a sua empresa, a Braga Esportes, consiga de fato trazer esses eventos para Piracicaba, que é o beach soccer, o futevôlei, que são eventos, são atividades que estão em alta, e em Piracicaba não temos isso, né? E essas quadras também diminuíram muito isso. As né? areninhas da vida, né, que o governo do estado está fazendo. E essas quadras sintéticas particulares, as escolinhas que tem lá, a grama sintética, o cara aluga para jogar. Hoje, por exemplo, o futebol, né? O cara ele tem isso o dia todo, a hora que ele quer para jogar, diferente de outras épocas. Você tem no seu bairro um campinho que tem um professor. Porque hoje também é outra coisa que, como profissional, eu percebo, e vejo essa diferença com meu filho agora com 22 anos, que está no mercado. Se eu quisesse trabalhar com voleibol, eu tinha que bater no clube de campo, bater na porta do Cristóvão, bater na porta de um clube para tentar arrumar um emprego. Hoje, meu amigo, ele bota no Instagram dele que ele dá aula, as pessoas roda no Instagram dele, as pessoas contratam, ele vai no condomínio dar aula particular. Ou ele faz uma associação com uma academia e leva para lá. Então, assim, o trabalho mudou, ter tudo mais perto de casa. Então, os clubes tendem a ser cada vez mais nichados e tem que fazer um trabalho muito específico para sobreviver. Tanto, Adolfo, com a dificuldade dos clubes, Caterpillar tem o seu clube também de empregados, no qual a gente também presta serviço lá com arbitragem, mas tem o sindicato, tem a Caterpillar, o Atlético, o clube de campo e o Cristóvão. O clube de campo, o Cristóvão diferenciado, né, mais voltado, né, diferente desse, principalmente Caterpillar e Metalúrgico, que é voltado para a classe de metalúrgicos. Se não tem futebol, não tem clube. O clube fica às moscas. As moscas. Essa é a verdade. É o nicho que leva, não é o clube que está levando, é o nicho no futebol. da atividade. Então, se... Desculpe, Imagina. o próprio clube... Eu tenho muita experiência com o clube de campo, porque eu vivi a vida toda lá, mas nos anos 90, você investia muito em esporte, trazer atletas de fora, porque ficar campeão e tal. Isso. Hoje, você tem que voltar ao que a atividade se oferece para o sócio. Porque ninguém mais paga R$100 para nada se não tiver retorno. Sim. Né? Renato, outra realidade que você está mais a par é o futebol amador, varziano, né? Outro dia nós estávamos conversando, parece que tem 150 times de futebol amador na cidade. Como é que funciona isso, Renato? Na verdade é o seguinte, né? Antigamente, há um pouco, e isso por conta da demanda, né, foram surgindo novas ligas. Hoje o maior problema da cidade de Piracicaba chama-se organização. Né? Se ter uma organização decente, com campos adequados, com estruturas mínimas. Essa estrutura não é só o alambrado, não é só a demarcação do campo para o árbitro apitar, é tudo. É desde a chegada do público, é desde um banheiro adequado. Né? E hoje em Piracicaba, infelizmente, poucos campos têm esta condição. Os que têm esta condição porque são cuidados por alguém da comunidade, por alguém que também tem o seu lucro ali em cima. Ele não está cuidando só por fato de amar o esporte, né? Essa é a verdade. É difícil. Né? Mas hoje nós temos em Piracicaba 4 instituições que comandam o futebol. Né? A Associação Varziana, a Liga Piracicabana, a Liga Desportiva e a Superliga. Né? E dessas 4 entidades, elas se organizam, cada um faz aquilo que é melhor para si, elas não pensam no clube, elas não pensam em dar uma contrapartida. Qual é a contrapartida? É só organizar campeonato? É muito pouco. As equipes, 150 equipes, poucas delas têm um CNPJ que pode amanhã depois ir bater na porta de um grande empresário, de uma empresa, e essa empresa apoiar. Porque ninguém também ajuda a criar-se uma associação de clubes, não de liga. Liga já tem, precisa se criar uma associação de clubes
para esses clubes terem seus CNPJs e, a partir daí, elas começarem a andar um pouco mais sem a ajuda do poder público. O poder público hoje ele faz muito pouco, na minha opinião, que é só pagar a taxa de arbitragem. Eu acho que dá para se fazer muito mais. Esperamos que o Roger Carneiro tenha essa visão e essa oportunidade de fazer isso, né? Porque precisa de oportunidade. Não é o fato, já estivemos lá, pessoas de grande gabarito, o Hermes é um deles, a Branca nem se fala, a Branca brigou demais. Só que precisa ter, a pessoa precisa ter a condição de fazer, né? E com uma verba que vem, hoje o esporte diminuiu muito. Mas, assim, voltado para o futebol, tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa. Precisava se criar uma associação de clubes dentro da cidade. Precisava se criar um local específico para as ligas. Não, porque cada liga tem liga que não tem sede. Tem liga que é discutido assunto no bar. Em bar. Posso completar? Claro. Eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor do secretário de esportes, do Hermes Balbina, que vai mandar um abraço para o meu grande amigo agora aqui. E tivemos algumas dificuldades nesse sentido, né? Uma é não conseguir a união entre as 4 ligas, né? Mas a principal delas, eu acho que chegamos a conversar sobre isso, mas não conseguimos adiantar. Eu acho que o poder público oferecer é muito pouco. Porque o que precisava fazer mesmo era conseguir educar, preparar esses grupos de bairro para que possam andar sozinho com as suas próprias pernas, com apoio, mas não simplesmente dependendo de tudo do Estado. Né? Porque, assim, algumas dificuldades que a gente encontrou. Os campos, você constrói um campo hoje, a prefeitura constrói um campo hoje, bota lambrado, bota banheiro, tudo mais, o que faz agora? Não tem como botar um funcionário para tomar conta desse campo, alguém que abra, feche, que hora pode usar, não tem como, né? Deve ter mais de 30 na cidade e é pouco, né? Poderia ter o dobro, né? Mas como que faz para poder funcionar? Então, você precisa ter alguém da comunidade que tome conta disso. E você vê muita gente trabalhando, você vê gente boa, você vê gente que às vezes usa desse espaço para si próprio. Não são todos, Sim. Uma grande maioria se doa, que faz escolinha, que está ajudando, mas aí ele não tem CREF, não tem professor de educação física, tem uma série de problemas que você não consegue fazer com que a sociedade ali construa sozinho, construa uma situação que possa educar o grupo a tomar conta, a não depredar, a não sujar, a não quebrar o banheiro, porque é nosso, né? Então, outra, assim, será que a CELAM poderia ajudar, ter um local que alguém possa buscar? Como é que eu faço para abrir um CNPJ? Como é que eu regularizo a minha situação aqui? O que eu tenho que fazer para poder fazer? As pessoas são simples, elas não têm esse conhecimento, trabalham o dia inteiro em outra função, né? Então, isso eu dedica o fim de semana para o esporte. Eu imagino que se tivesse um local, uma área na CELAM ou na advocacia, né, da prefeitura, que pudesse dar uma sustentação, falar, vem cá, você abre aqui para abrir uma MEI? Não é MEI, é um CNPJ, uma entidade aqui. Você tem que fazer o quê? Quem são as pessoas? Tem que ter eleição de 2 anos. Como é que funciona? Porque é difícil fazer tudo isso. Você sabe, Adolfo, que é possível fazer isso, e você sentiu, eu me confesso que eu não me recordava que você estava junto com o Hermes. Colocado no ginásio de esportes. Isso. E lá, quando o Hermes chegou, nós estivemos lá, inclusive eu até no primeiro momento, e depois, eu não sei por qual motivo, ou não sei se é por interesse, porque eu participo de licitação pública, aí eu acho que é legal, mas o meu interesse não é só na licitação pública. Eu até falei isso, abro mão disso se for para a gente trabalhar e deixar um legado. É possível de fazer isso, mas as entidades têm que querer. E quando você traz 4 pessoas com um pensamento totalmente diferente uma da outra, com ego, com vaidade, com um monte de coisa envolvido, a gente não consegue andar. Qual que é o sonho? O sonho é você criar uma entidade máxima, estou falando do futebol, tá? Isso depois cada um no seu nicho, cada um na sua modalidade. Nisso, você centralizar esse local e, a partir daí, essas entidades, cada um ter sua sala, cada um ter seu espaço dentro dessa entidade, e essas pessoas se falarem, e a partir daí, cada um quiser se filiar a cada liga, porque a Liga Desportiva, por exemplo, que é a Liga do Leandro Silva, do Leandrinho, ele é vinculado à Federação Paulista de Futebol. A entidade dele, o campeão do campeonato dele, dá uma vaga para o estadual, para o campeonato da Federação Paulista de Futebol. Só que isso fica mais caro. Então, eu não quero participar dessa liga, eu participo dessa, que é só local, que é só regional. Então, e aí trazer
por exemplo, uma equipe, que tem equipes maravilhosas em Piracicaba, equipes que têm camisa, que são respeitadas no estado de São Paulo inteiro. Falar, vem cá, Novo Horizonte, vou te dar o caminho para você fazer a fundação de sua equipe de forma bem organizada, com CNPJ, endereço. E aí você pode até usar o endereço da sua entidade. Entendeu? Com 8 pessoas, porque hoje você precisa criar uma diretoria, são 8 pessoas. A partir daí você cria isso, você busca, né, recursos financeiros, você busca apoio até da prefeitura. Eu não sei se existe ainda a tal da subvenção que existia no passado. Não sei se isso também não tem. Uns que falam que sim, outros falam que não. Você deu uma sugestão, eu dei uma sugestão para o Hermes, mas assim, ele me alocou no ginásio aqui, que aqui tinha muitos funcionários. Falou, João, fica ali que você me ajuda nesse organizar ali. Mas eu dei uma sugestão para ele, assim, tem alguns espaços embaixo do estádio do 15. Sim. Que não sei quem vai mexer nesse vespeiro. Mas uma hora vai precisar mexer naquilo lá, né? Que tem gente que nem está mais lá, é uma coisa que... Eu fiquei, você pega uma sala grande, hoje em dia está tão moderno você trabalhar em co-work, cara. Sim. Você fala assim, ó, pega essa sala aqui, eu vou botar uma secretária e um telefone aqui. A prefeitura paga uma estagiária aqui. Então, eu boto uma mesa para cada um, tem telefone, tem estagiário, assim... Você não vai pagar aluguel, você não vai pagar secretária, você não vai pagar o telefone. Nem água, nem luz. Nem luz. Poxa, né? E só que vocês têm que se revezar. Então, que seja assim, não, eu preciso muito, então, de segunda a segunda, de terça ao outro, de quarta ao outro. E você tem um local para todo mundo, no local nobre da cidade e tal. Mas é difícil, eu sei que é difícil mexer, João, porque... deixa eu te contar. Deixa eu só perguntar para o João aqui. Esse modelo que o Canadinho prognosticou para esse futebol que é interessante e tal, mas está desarticulado. No condomínio é mais fácil de organizar uma tribo com essa perspectiva do Canadinho? Acho que tem duas coisas essenciais nessa situação. Primeiro que o futebol é uma coisa à parte. O futebol é uma modalidade à parte. No Brasil a gente diz que você tem o esporte e tem o futebol. Né? São coisas diferentes. E é verdade, né? É verdade. E todos nós somos apaixonados por futebol e não tem jeito. Então, assim, provavelmente os públicos que estamos falando são diferentes também, né? Diferentes que têm dificuldades diferentes. Não pense que o condomínio não dá dificuldade porque ele está... aí o cara quer outras coisas, difícil também, não é? Não. Tem dificuldades diferentes, que você tem que se adaptar. Então, assim, mas é um número menor de pessoas e que você pode oferecer uma coisa mais estruturada, não é estruturada a palavra certa, é mais direta para aquele grupo. O futebol, quando você abre o espaço, ele é muito grande, você está falando e né, a cidade toda envolvida, né? Então, mas o princípio de gestão de organização esportiva é o mesmo. Tá. Né? Ele é o mesmo. É que cada um, por exemplo, se a gente for falar do futsal em Piracicaba, uma modalidade que era muito forte. É verdade. Que tinha uma liga forte, Sidney Storion, me lembro muito bem, uma grande pessoa, e com o tempo, por conta disso, de apoio, de local, de pessoas porque primeiro você tem que gostar da modalidade. E quando eu falo do futebol, eu me empolgo, a gente fica aqui, mas gosto de outras modalidades. O futsal é uma delas. O futsal Piracicaba hoje, para você ter uma ideia, Adolfo, não tem uma quadra, a não ser o Presoto, adequada para se fazer um evento desse tamanho, do tamanho que merece o futsal. O Valdemar Balatikauskas não dá? Não. Porque a quadra de futsal é 40 metros. 40. Que é o mesmo do handball oficial, né? E no Garcia Neto também não dá? O Garcia Neto, os dois são menores. O Garcia Neto, ele nem estava habilitado para o futsal. Ele não, só basquete e vôlei. Basquete e vôlei. Faz Caldas. Isso. No Garcia Neto faz futebol de salão escolar. Mas assim, é tudo muito próximo, tudo muito apertado e é recreativo. Ele é adaptado para o escolar. Você vai fazer um jogo oficial, não dá para fazer. Ele tem 10 metros a menos de quadra. Né? E um detalhe, né? Estamos falando de espaço no Barão da Serra Negra. Hoje a Associação de Árbitros de Piracicaba, hoje não, né? Desde a sua fundação, quando foi fundada em 1º de outubro de 1997, portanto são quase 30 anos, já 27 para 28 anos, e os árbitros na época construíram o que existe lá hoje. Você sabe que ao que ponto chega o egoísmo do ser humano. Nós temos um espaço maravilhoso, esse espaço, todo ele adaptado para isso, com 2 salas, uma sala de aula que cabe ali facilmente 60 pessoas, e eu não posso ceder para uma liga fazer uma reunião. Eu não posso, ele tem que ser... Olha como nós estamos parados no tempo. Ele é um espaço do esporte, ele é a casa do árbitro, mas se eu ceder, por exemplo, para fazer uma reunião da Liga Piracicabana,
Se eu tiver e tenho, né, todo mundo tem, aquelas pessoas que olham para a gente um pouco, ele me denunciar, Faz uma denúncia. eu perco o espaço. Meu Deus. Olha que ponto nós estamos parados no Você no você não pode esporte. emprestar por um dia? Não posso emprestar Você não para está falando, não é ceder o espaço por um Não, eu não posso ceder para uma Que reunião. absurdo. É. Eu quero lá fazer um evento da Braga absurdo. Esportes, vamos fazer a divulgação do vôlei. Se eu fizer, a gente faz. Só que se tiver uma denúncia, se tiver foto e tal, a pessoa vai no Ministério Público, eu corro risco de... Estou errado, João? Ele vai dizer que você está louco. sublocando. Vai acusar que está loucando, que Alguma coisa está... desse tipo. Está ganhando dinheiro Olha, para. olha que absurdo, João Braga, O evento. que nós chegamos. É muito complicado. João, uma outra ferida boa que você gosta de tocar sempre é o esporte nas escolas estaduais, municipais. Quer dizer, hoje os meninos entram 7h30 da manhã e vão até 4h30. Como é que é a programação, as aulas de educação física ou a programação para incentivo ao esporte nas escolas municipais, estaduais? São 120 municipais, 80 estaduais, são 200 escolas, deve ter milhares de alunos, né, João? Nós tivemos historicamente, o esporte no país foi montado a partir do modelo francês e não do modelo americano. O modelo francês é em clubes, o modelo americano dentro da escola. Na época, a França era o auge da cultura, né? Outro problema que nós tivemos é que no final da ditadura, final dos anos 80, com a abertura política, as novas ideias, o pessoal que estava fora, eles viram no esporte, como realmente a ditadura usava eventualmente o esporte para propaganda política, esse pessoal trabalhou exatamente contra para quebrar isso. E é fato que nesses 40 anos o esporte não é mais a mesma coisa, porque havia uma política esportiva no país e hoje não há uma política esportiva no país, uma política de Estado. Então, nas escolas, o que acaba acontecendo? Professor de educação física, aula em comum, meninos e meninas. Ótimo para relacionamento, para que as pessoas aprendam convivência, tudo mais. Ótimo nesse sentido. Mas para desenvolvimento esportivo não é. Ela dificulta isso. A especialização. Veja, ela não impede, ela dificulta. Outra coisa é que a gama de aulas que tem que ser dada hoje é extremamente grande. Então, nós, professores de educação física, passamos a ser apresentadores de atividades. Se apresenta o basquete, 2, 3 aulas, se apresenta o vôlei, se apresenta o handebol, se apresenta o badminton, se apresenta a equitação, você tem que dar uma teórica nesse sentido. E antigamente era no contraturno essa aula, o aluno ficava a tarde inteira lá, quem queria jogar, participava da escola a tarde toda, tinha espaço para isso. Eu acredito que nesses 40 anos caiu muito, somado às questões eletrônicas, de celular, computador, que tem as crianças antigamente não tinham tantas possibilidades. Você ia para brincar na rua, o que você estava fazendo, né? Ou você via a sessão da tarde, ou você ia para brincar na rua. Hoje eles têm o mundo na mão do celular. Então a competição é muito grande e o esporte tem diminuído o número de pessoas que participam do esporte. Eu acredito que o esporte tem que ser feito dentro da escola. E devia, no mínimo, que uma política no seguinte sentido. Tem aula de educação física normal, mas cada pessoa teria que escolher um esporte para fazer, fora desse horário. Então, tem as aulas normais, você vai fazer futebol, então você vai fazer basquete, está no basquete. Você tem treinamento e vou ter um estímulo para isso, porque também as competições que o Estado programava, veja, assim, tem visto os jogos regionais, adultos, jogos abertos, perderem espaço tremendo, já não é mais tudo que era, ninguém dá tanta bola mais, porque nem tem quem jogue mais. É lógico que tem, né? Eu estou exagerando, lembrando dos tempos de jogos regionais com Paulo, Hortência jogando contra, os jogos regionais, nem jogos abertos, né? Então, assim, a gente precisaria voltar dentro porque está todo mundo dentro da escola hoje. É ali que você tem que fazer o esporte. Então, seria uma grande oportunidade para estar desenvolvendo várias possibilidades de modalidades esportivas, né? O futebol de salão, que é normalmente as quadras nas escolas estaduais, dá para jogar futebol de salão. Isso poderia, já que você fez um campeonato de campo, né, para os times da cidade, seria
estaria numa programação futura, um campeonato colegial de futebol de salão, Renato? É possível. O maior problema é onde você fazer isso. Onde fazer? Onde fazer. Nós, como eu disse, fizemos agora, começou na segunda-feira, dia 20, terminou domingo, dia 26. 36 equipes, um campeonato que rolou durante toda a semana, o dia todo, de manhã e tarde. A maior dificuldade nossa foi encontrar campos. Os campos que nós encontramos, tivemos que fazer a manutenção. Não só dar, mas fazer a manutenção. Tá. Desde a cortar a grama até marcar esse campo, né? Quando lá no Secap, por exemplo, tinha parceiros lá, os caras fizeram, mas em outros lugares nós tivemos que, de fato, colocar a mão na massa. Então, para o futsal, para a gente, de fato, fazer um evento, e um evento legal, né? Um evento que comporte esse tipo de situação, hoje nós teríamos dificuldades. Até porque, por exemplo, se for fazer um evento e for disponibilizar o Garcia Neto, né? Que é os 2 ginásios menores, eles já estão comprometidos Tá em com reforma, horários. né? Tá em reforma agora, tá? O E Garcia? tem reforma. É. Quando não reforma, aí você já tem agenda. Você vai, por exemplo, numa quadra de Santa Terezinha, já tem um pessoal que... Então, vai no... Hoje, não sei se o João consegue me ajudar, a não ser Santa Terezinha, o Presoto, aqui na Pauliceia, a gente não tem tanta opção. Então, essa é a grande dificuldade do esporte, principalmente o esporte de quadra. Quer dizer, o princípio da organização é que está travando um pouco essas Acho que é ações, um pouco mais do que isso. Assim, veja assim, hoje a demanda ela exige uma responsabilidade que eu imagino que seja maior do que era antigamente. Então, você não faz um evento hoje sem se preocupar com segurança. Segurança. Porque ele fez um campeonato lindo, bacana, se organizou tudo mais e tal, mas você não consegue saber quem vai estar lá. E o pai que vai, é responsabilidade nossa, nós estamos levando esse aluno lá. Antigamente, eu não sei se tem a impressão que, como essa questão de segurança não era tão eminente, não se leva agora assim, que você vai fazer uma competição de futebol de salão. Aqui no Bate-Calços, à noite. Você disse tudo. É meio perigoso, fica aberto, não tem policiamento, você não consegue que a guarda municipal esteja lá dentro. Não tem ambulância. Não, então, assim, veja, a nossa sociedade mudou tanto, que veja, nós gostamos, a gente gosta muito do que faz. Aí a gente se mete a fazer uma coisa lá, nem tem tanto dinheiro o negócio, porque assim, para você vender isso, a sociedade, quanto que valoriza ou não, então tem toda essa questão. Aí você vai lá, uma criança tem um mal súbito e aí? Morre na quadra. Meu amigo, nós vamos responder isso. Aí você ferrado a vida inteira. Aí você fala, vale a pena? Você fala, bom, então, como é que a gente faz? Não faz? Não, como não faz? Tem que fazer, né? Entende? Então, tem uma série de condições que para que isso aconteça, ele tem que acontecer, tem que ter uma estrutura básica. Eu não né? sei se você soube, o Adolfo, nós tivemos recentemente, até não terminou ainda, tem agora a segunda parte, dos Jogos Escolares. E numa dessas noites tivemos um problema de ordem disciplinar. Eu soube. Que Grave, deu né? gravíssimo. Não foi a primeira. Gravíssimo. Que assim, tivemos que ter pulso, né? No caso, os meninos que lá estavam, mais o coordenador da competição, que mais um pouco teria virado vias de fato muito grave. Porque você não sabe se alguém pode... Assim, a gente corre o risco de qualquer lugar e veja isso, nós não estamos falando de classe social, qualquer classe social. Longe disso. O cara pode estar armado, o cara pode estar com um canivete. Assim. E adolescente fazendo esporte, é certo que vai ter encrenca, porque os ânimos são muito saltados. Exato. E você sabe que eu sofro no colégio, a gente que está dentro do esporte, sai essas encrencas, a pessoa fala, mas será que vale a pena? Meu amigo, se o adolescente não tiver essa oportunidade de aprender nesse momento, ele vai acabar brigando, ele vai ter problema, você vai chamar, ele vai conversar, vai de alguma forma ter consequência. Se ele não tiver oportunidade disso, com 20 anos ele bate o carro, ele sai atirando o cara que bate no carro dele, porque não teve oportunidade. Sai atirando. Né? Entendeu? Então, assim, isso acontece, só que você tem que ter um ambiente mais controlado para poder ter segurança. Por isso, Adolfo, a ideia, não só no futebol, claro que o futebol é um esporte dentro do esporte à parte, né? Uma modalidade totalmente à parte. E o João vai fazer uma foto ali, João. Vamos lá. Opa. Chegou João, pega o seu cafezinho aqui, vamos fazer a tradicional café com o Dorfo aqui. Bate aqui, João. E só concluindo essa questão.
treinado, né? É bom café. Quer dizer, fazer qualquer coisa é um risco. Cafezinho maravilhoso. Café com o João que Muito fez bom. ou não? Não, hoje foi a dona Virgínia. que Ah, fez. dona Virgínia, muito obrigado, obrigado, dona então. Virgínia. É só Aprovado, João Braga? Aprovado, com Aprovado, certeza. então Virei tá tomar bom. mais. Né? E essa Só questão convidar. de disciplina, o maior problema hoje é a segurança de quem está envolvido e principalmente dos árbitros. Principalmente, que a quando aconteceu, e nós que estamos há algum tempo mexendo com futebol de forma direta dentro do campo como árbitro, a pandemia, o cara vai ficar mais consciente, as coisas vão melhorar, tolerância zero. Não tem. Zero, piorou. 100%, Adolfo. 100%. O cara que vai para a beira de um campo hoje, que a equipe dele não consiga aquilo que ele imagina que seja a vitória ou coisa desse tipo, a classificação, o maior culpado, 99% das vezes é o árbitro. Eu escutei uma psicóloga falando essa semana, desculpa, eu não vou saber citar o nome dela. Ela falou assim, antigamente, quando tinha um problema, a gente recebia um corretivo. Hoje, recebe um diagnóstico. Ele tem TDAH. E não tem correção. Fala, assim não dá, tem consequência. E essa geração toda. Então, eles além de. Eu já fui adolescente, já briguei jogando, fazendo esporte, já me exaltei. Competiu muito, né? Mas você sabe, quando você passava, você ouvia, pô, vou levar, porque agora eu errei, né? E tinha consequência. Mas nós estamos numa sociedade hoje que não tem muita consequência das coisas, né? Você não pode dar bronca, você não pode chamar, tá difícil. Não me reles, não me toque. Se você falar com o garoto de 17, 16 anos, você não pode falar, porque você corre o risco também. Sim. Nós falamos a competição que terminamos há pouco, a categoria sub-17 foi o que mais me preocupou. Foi o que mais me preocupou. Porque, primeiro, a falta de compromisso, de comprometimento, né? A gente começa por aí. Se o jogo é marcado para as 8, eles começam a chegar a 8. Quer dizer, 8 era para iniciar o jogo. E a partir do momento que já são pré-adolescentes, algum deles já é até pai. A gente tem que. Essa é a realidade. Então, a gente fica preocupado porque um cara desse, então, nos preocupou muito, não só na questão de organização, de falta de uma ambulância, de algo assim, mas principalmente em confusão. Foi o que mais nos preocupou. E fica quem que toma conta disso, né? Então, assim, nós vamos dar um passo para trás e perceber, assim, que é fato, e eu falo isso com dor no coração, mas eu sempre soube disso. A cultura brasileira não sei se respeita a palavra certa, ou se ela não valoriza o esporte como devia. O esporte, para mim, é fator de educação. No esporte você tem limite, no esporte você ultrapassa o seu limite, no esporte você treina, no esporte você aprende a conviver, você aprende a perder, você aprende a ganhar, você aprende uma série de coisas. Mas, você tem prova amanhã? O que a mãe fala? Não vai na aula, não vai no treino, tem prova amanhã. Mas sabe que tem a prova, faz um mês que sabe que tem essa prova. Se programe, não vai estudar da 1 da tarde até as 10 da noite. Se programe, estude antes, vai para a sua aula das 6 às 7 e volta. Mas não, mas veja, todos nós estamos envolvidos nesse sistema. Sobre já fizemos também, né? Sim. Então, assim, é uma questão cultural de que o esporte ele precisava ser educação. E para ter esse complemento. Renato, João, estamos começando um novo período de governo em Piracicaba. Eu não conheço o novo secretário de esporte, não sei se vocês conhecem, o João já conviveu, o Renato. O que a gente pode esperar da contribuição da Secretaria de Esporte, Lazer, e não sei o que, motor, né? E atividades motoras. Selando. Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. Eu acho que assim... Que mudou, inclusive, a Secretaria saiu lá da Ação Cultural e foi para a Casa Amarela lá agora. Voltou para o Centro Cívico. Voltou para o Centro Cívico. Ah, é? Virou turismo. turismo. Olha, Adolfo, assim, a população, o maior problema é que ela só quer. Quando a gente fala em poder público, em Secretaria de Esportes, Secretaria da Cultura, o cara só vai para pedir. Eu acho que ele tem que ter essa abertura, ele tem que chegar, eu acho que tem que ser um pouco mais flexível. Eu penso que se no caso o Roger, e me permita, Roger, falar isso para você, se ele está lá porque foi o povo que colocou o velhinho que indicou o Roger, ele tem que ter a sua porta aberta para receber quem é que seja.
Quem é que seja, ele não tem que, se tiver que ir lá e o cara tiver que remarcar, se o cara vai lá porque ele está afim de conversar, ele precisa de alguma orientação. Eu sou da opinião de que o cara não tem que ir lá só para pedir. O João falou e falou muito bem. Os caras vão lá, tem o campo, a prefeitura, toda a estrutura, e quem cuida? Quem tem que cuidar é a população. Quem tem que cuidar é o cara que tem o bar lá, que ele vai ter o lucro. Esse não pode ter bar, gente. Olha o absurdo. Olha, e não pode. Mas olha antes de chegar, desculpa fazer Claro. É proibido ter bar dentro do espaço público. Mas E dessas situações que eu, desculpa, não... Claro, lógico. Eu também não sabia. Eu soube quando Eu também comecei, não, só falar para você que eu sabia, eu vinham tô as mentindo. solicitações para usar, e a gente fazia o controle de liberação lá, e eu me vi numa fria, que ia ter uma festa dentro do ginásio, e eu soube que o cara estava vendendo bebida lá dentro. Eu falei, amigo, não pode. Mas como não pode? Os anteriores vinham na festa junto, vinham beber junto aqui dentro, os prefeitos. Né? Mas a lei não permite. Mas olha onde nós estamos. Se o cara é dono do bar, dentro de um bar, ilegal. Mas como é que vive? Então, aí o cara vai falar que faz por amor? Não faz, dá, né? Esse é outro assunto, veja. Assim, que tem que ter que funcionar, tem, né? Mas é fato isso. E hoje? Tem que se trabalhar nesse sentido, para facilitar, né? E hoje, o que se tem em Piracicaba, você falou em 30, hoje nós não temos 10 praças, me desculpa. Em condições de uso. Não temos. Isso Se tiver 4 é muito, eu cito as 4, se tivermos 4, se tivermos em condição de uso, que atenda o mínimo daquilo banheiro, vestiário, luz. mínimo de segurança, uma água encanada. Nós estamos com quase 500 mil habitantes. É absurdo. Sabe quantas piscinas tem na cidade municipais? Uma. Uma só. E Que uma Está condenado, né? Enroscado. Está condenado já faz 30 anos. Estou dando uma brincadeira. Mas há muito tempo que está se tentando. Eu tenho medo dessa piscina. É preocupante. Qual é o esse negócio. problema aí, João? Ela vaza. Vaza. Mas vaza assim pela parede muito. E já se fez. Foi de um novo. engenheiro português que fez, né? Vai saber, viu? Ou é Não, vai imaginação? saber, não. Eu sei que quando eu entrei na secretaria, foi pós-pandemia, já o Pedro Mello começou a reformar a piscina, aí dividiu ela em duas, né? E foi entregue, o Hermes não aceitou a entrega e não aceitava. Pra você ter uma ideia, aceitaram como é que chama? Limpar Aditamento de contrato? não. A bomba de limpar a água da piscina, como chama? É. O filtro da piscina. Filtro. Veio uma piscina de 10 metros, de 5 por 5 e aceitaram esse. Meu Deus. Não vai saber de onde vem isso, né? Bom, até que mas a pressão é muito grande, é a única que tem na cidade. Chega o verão, você tem que fazer natação. Tentou-se lá, diminuiu, né, mitigou os problemas e abriu-se, mas já fechou de novo, né? É um risco. Não sei, não sou engenheiro, não sei como está, mas que é preocupante. É. Mas o ponto é, uma piscina na cidade. É. Né? E o nosso velho barão? É da prefeitura, é do 15, é do povo, é do avião. Como é que é ter um time profissional que todo mundo ama de paixão, gosta, que não tem um campo de futebol, Renato? Então, é um grande O Flamengo. Flamengo, o Corinthians até hoje, né? Desculpa aí os O corintianos. Corinthians não pagou ainda. O Palmeiras também não tem, o estádio ainda não é dele, ainda né? não é mais dele. Brincadeiras à parte, o Barão é um grande elefante branco, né? Essa é a grande verdade. É um problema que a prefeitura se quer manter o 15 de Piracicaba, porque o 15 de Piracicaba e Piracicaba andam juntos, não tem como você falar do 15 e não falar de Piracicaba e vice-versa. Sim. Né? Só que tem um grande problema ali. Hoje, quem cuida do 15? Do estádio municipal Barão da Serra Negra? É a prefeitura. Em tese. Em tese é a prefeitura, mas o 15 se titula como dono do campo. O acordo até então, o acordo que eu conheço, o acordo é o seguinte, o 15 toma conta do campo. Do campo. E tem o espaço dele ali. Agora eu queria ser mais polêmico. Todos nós amamos, né? Sim. Quantos de nós pagamos o R$1 do da Senai? conta de água. Então, essa frase, estou sendo polêmica aqui, porque eu quero levantar essa questão. Amamos, mas não ajudamos. Né? Porque não confiamos, porque é uma coisa assim. Estou falando de forma genérica, não estou interessado se um ou outro paga ou não. Mas o fato é que a grande população não paga isso, não ajuda. E o que é o 15? Ele é essa memória, ele é esse time.
Mas se hoje a prefeitura não pagar água e luz, Acabou. fecha o clube. Fecha o campo. Não, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando isso, amo o 15, meu pai foi, como eu disse antes aqui, foi preparador físico, foi técnico, foi conselheiro e presidente do 15. Amo o 15, estive lá e muito trabalhei lá também, mas é fato que a gente vê o Rio Claro, O Velo. E o 15 não está, o que nós vamos fazer? E patina, e não sai do lugar, né? Difícil, né? Difícil. Mas você sabe, o João está tocando num assunto super importante. O 15 recentemente lançou o passaporte para os jogos da primeira fase do Sim. Campeonato Paulista da Série A2. Hoje um ingresso para o jogo de domingo, por exemplo, 15 de Piracicaba e Santo André, se você quiser assistir ele na Cativa é R$50. Se você quiser assistir ele na Geral, que é lá aqui na Independência, ele é R$25. O Departamento de Marketing faz uma promoção, 2 dias antes do início da competição, lança o passaporte, 8 jogos do 15 na primeira fase em casa, na Cativa R$160, os 8 jogos, portanto sai R$20 cada Baratíssimo. ingresso, e 80 o popular, lá na Geral. Sabe quantos tinham vendido? Na sexta-feira que antecedia a estreia, na sexta-feira, o 15 estreou na quarta, isso, na sexta nós estávamos com o Bonassi na Rádio Educadora, 6 passaportes. Nossa, 6 muito pouco. 6 passaportes. Então, é por isso que nós temos que questionar essa história. Nós temos uma memória afetiva com o 15. Agora, o que está acontecendo, né? Eu tenho uma teoria nesse sentido. Eu tive no 15 lá, dei uma sorte danada e trabalhei 3 anos lá. Os 3 anos que subiu. Que legal. Então, pé quente além de tudo. Pé quente eu sou. Se você trabalha bem, você, mas pé quente eu sou. A gente subiu em 2010, não, em 11 para a segunda, em 12 para a primeira e ficou na primeira. E saiu, a diretoria saiu, eu saí também em 13. Naquele tempo, o que a gente percebeu? Os jogos finais para subir, aquele estádio estava maravilhoso. Tinha 18 mil pessoas lotado. Juro, acho que foi 15 Monte Azul, talvez. Eu tomava, naquele do jogo, eu também tomava conta dos porteiros do internos. Eu fui dar uma volta pelo barão, por dentro, porque estava maravilhoso aquela sensação. Começou a Série A1. Aí você, sei lá, perde para o São Paulo. Perde para o Palmeiras. Quem quer ver 15 e Velo Clube? Ituano. Não, é o fato. Quem quer ver que. Aí saía de 18 mil para 3 mil. E aí você viu, como é que sustenta? Grande público Não, na hoje. primeira né? divisão, 3 na primeira mil, divisão. é. E aí quando voltou para a segunda, o Piracicabana ele não aceita que o 15 esteja na segunda Mas não ajuda. e não ajuda também. Não ajuda. E Eu, hoje, eu conversei outro dia, eu faço parte do conselho, né, do 15 agora, e eu estava conversando outro dia com um amigo, né, e há um certo mal-estar com o pessoal da Raizen, porque tem baixado a contribuição da Raizen para o 15. Era X, menos 2X, bababá, babá. Aí alguém foi conversar com o presidente da Raizen, o Rubens Silveira Melo, e cobrou, falou, pô, mas vocês pararam de ajudar? Diz que a resposta do Rubens, provavelmente no estilo gestor dele, falou, viu, quantas empresas comerciais tem em Piracicaba, na ACIP? O cara falou 7 mil. Quantas empresas industriais tem lá no como se chama? Semestre? 750. Tá, e por que só que vocês cobram? Por que só a Raizen tem que ajudar o 15 e essas 8.500 empresas comerciais, industriais de Piracicaba também não podem colaborar? Né? Eu dou uma quantia bastante significativa para ter meu nome na camisa do 15. Mas por que nós não podemos fazer, sei lá, uma semana é X, na outra é Y, na outra é Z, bababá, bababá, babá. Eu não quero ter todos os jogos do 15 ser o patrocinador master. Né? Eu abro mão de ser patrocinador master, mas tem mais quase 8 mil empresas na cidade de Piracicaba, né?
Então, essa experiência do passaporte e a experiência do SEMAI, de R$ 1, são atestados de que Mas, a cidade ama o 15, cobra, mas não ajuda. Mas o SEMAI ele não é nem voltado para o futebol profissional, tem o detalhe, hein? Tem mais isso. O SEMAI ele é 100% voltado à categoria de base. De base. Então, e pela associação. Então, o 15, como tem vários problemas, né, criou a Associação de Amigos do 15, que está com o CNPJ em dia, porque o CNPJ do 15 está com problemas. E assim, né, a gente tem algum contato com o Matheus Bonassi e o pessoal está depositando muita confiança nessa nova diretoria. Nada contra, pelo contrário, né, eu já tive, nós temos Rodolfo, Arnaldo, todos que já estavam ali, o próprio Beltrame, que já, né, acho que foi o Beltrame. As dificuldades são enormes. São difíceis, o problema é o grande empreendedor, no caso a Raiz, ela injeta, né? Ela faz esse aporte. O problema é as pessoas confiarem e acreditarem no projeto. Precisaria quebrar um paradigma aí, porque assim é fato. Né? O tempo que passou, o 15 teve esses problemas aí, além de deixar um rabo de dívidas trabalhistas que ainda existem, que isso, pelo que eu saiba, né, é uma âncora que dificulta essa situação do 15, deixou uma imagem muito ruim na sociedade. Né? E não é verdade, já mudou tanta gente lá, as pessoas estão trabalhando, estão tentando, estão se doando, mas é difícil de conseguir que o pessoal abrace a ideia. Né? É uma pena, juro que essa semana eu pensei nisso. 2 times de Rio Claro na primeira divisão e nós não estamos na segunda ainda. Estamos em primeiro. Até hoje nós estamos em primeiro. Eu acho que o problema do 15... Não estou falando do time, eu estou falando da situação que... O problema do 15 é igual a grande maioria dos clubes do interior e igual a piscina. A água vaza a gente não vê por onde. Mas como é que Mirassol, Novo Horizonte... Lá tem dono, é diferente. Então. O Mirassol tem dono. Mas é outro CNPJ? O Mirassol, quando faz o que fez, a Ferroviária, o próprio Ituano, quando traz o Juninho, que se tem dono. O 15, infelizmente, eu não sei se isso é por conta do estatuto, ele ainda fica, hoje é 2 anos, o cara, 2 anos, ele não consegue apresentar uma evolução bacana. Se ele vai, ele pode ficar mais 2 anos, se eu não estiver enganado? Pode. Não é pouco, é muito pouco. É muito pouco. O cara, os 2 anos que essa diretoria, vamos falar da atual diretoria, que ela está lá com vários processos trabalhistas, pendências de uniforme, pendências de isso, pendências daquilo, muita pendência. Não recebeu o dinheiro do Beraldo, segunda parcela. Pagou. Vendeu o Beraldo, 15 milhões por 15. Aí, não chegou 5. O segundo 5 não chegou. Já E tinha o terceiro 5. 5. Já tinha revendido as parcelas antes, eu acho. Aí pergunta, entra na FIFA com o São Paulo, quem que vai perder? O São Paulo ou o 15? O São Paulo vai perder agora, uma janela. Só que nunca mais o 15 consegue fazer negociação com o São Paulo Futebol Clube. E com os outros também, né? Que vão Exatamente. Olha a situação que fica um time pequeno do interior. Não, é difícil, porque assim, vende-se o almoço para tentar pagar a janta mesmo, né? Então, assim, eu não sei se fundar o 15 de novembro Futebol Clube e sair do zero e deixar uma massa falida para trás, mas como é que você faz isso com outro esse histórico exemplo disso todo? É o Novo Horizontino, fez isso. Então, é isso esse que é a questão. Ele zerou? Ele zerou, o Novo Horizontino foi vice-campeão paulista. Fecha, deixa falir e abre e recomeça. Muda um pouquinho o nome. É 15 de Piracicaba Futebol Clube. Se eu não me engano, era Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Muda alguma coisa nesse sentido. Você abre outro clube. Agora é só Grêmio Novo Horizontino. Isso tirou o esportivo. Veja, não estamos falando. É que o histórico é tão difícil, né? Que é uma âncora que segura a diretoria, qualquer uma que passa por lá. A cidade foi mal acostumada lá atrás, né? Sim. O seu da Bronzo enchia a mala do carro dele de dinheiro e saía comprando jogador. O seu Ripoli enchia a mala do carro de dinheiro e saía comprando jogador. Hoje nós não temos mais, né? Beltrame, Bonassi, Rodolfo Geraldi e os mais recentes. Fora que a lei mudou. Sim. E os presidentes passam a responder com o seu patrimônio. Pessoal. Você imagina, então, pessoal, tem isso assume também. uma bucha dessa, né? Hoje, para você colocar uma equipe, para jogar um campeonato paulista, por exemplo, da Série A2, para ter a possibilidade de subir. Ano passado, Velo e Noroeste subiram com a pior campanha e com as menores folhas. Quanto que está uma folha hoje? De uma ferroviária, por exemplo.
que vai jogar uma Série B, óbvio, legal. Mas vamos falar do 15. Quanto que é uma folha do 15? Quanto que é uma folha do Santo André, que não tem calendário? Do São José, que É não... caríssimo, né? E aí só patrocinador também não resolve. Não resolve, né? É. E sócio também, o 15 tem hoje a fantástica quantia de 1.600 sócios numa cidade Então, de 400 mil habitantes. Por isso que eu né? questiono essa questão, que a cidade ama o 15. Sim. É verdade. Todo mundo, onde você vai no mundo inteiro, você vê. É Rio Piracicaba e 15. Você vê o 15, você tromba com Piracicaba. Camisa Você do vê 15. Camisa. É fato. É. Mas como fazer a ligação dessas pessoas com o clube efetivamente, não com uma memória afetiva? Assim, Sim. Isso não está acontecendo. Então, volto a repetir, não é culpa dessa diretoria, isso já vem há mais de 20 anos, isso é fato. isso está acontecendo. Então, não é um problema sério, difícil, sério, e é isso, né? Sinceramente, você acha mesmo que o Celcinho vende alguma mais álcool porque patrocina o 15? Não. Por amor à cidade. Então, é por à amor. E por cidade. amor não pode ser isso. Nós temos que profissionalizar essa história. Não que eles não. Veja, não estou criticando a diretoria, pelo amor de Deus. Nós temos que fazer isso virar retorno financeiro para quem está lá, né? Sim. Então é fato. Né? João, nós estamos indo nos 44,5 do segundo tempo aqui no nosso. O que a Braga Esportes tem de projetos aí para o ano de 2025 e o que ela vai ajudar a RC e Companhia Limitada? Olha, como eu já comentei aqui fora do ar, realmente o futebol não é uma área que a gente está muito habituado a participar, né? E a gente tem trabalhado outras modalidades. Seria fantástico uma fusão, porque a gente tem muito para se ajudar nesse sentido, né? Por exemplo, eu acabei de ser chamado por uma cotação de um clube fora da cidade para tomar conta do campeonato de futebol. A organização eu faço com facilidade. Eu tenho facilidade de organização, de inscrição, regulamento, chave, e acompanhar que está isso fácil com você. Agora, tocar o futebol, dia a dia. a arbitragem, o estar lá, falar a mesma linguagem, isso realmente eu não me sinto. Eu assumiria, mas eu sei que tem que aprender, entendeu? E acho que ajudaria muito isso aí fazer uma associação nesse sentido. E imagino que eu possa oferecer a mesma coisa em outras modalidades para vocês também, né? Não tenho dúvida disso. É uma outra. E o que a RC vai fazer pela Braga Esportes, Renato Tudo Canadinho? aquilo que ela tiver e não tiver ao seu alcance, porque eu acho que a gente sempre diz, e a gente trabalha por isso, estava falando, né, nós falamos que o tempo é muito curto, lá do futebol, né, de 4 entidades, a quinta, que é a associação, de levar isso para o poder público e fortalecer. Eu acho que sozinho hoje não se faz nada mais. Hoje não, né? Sim, não consegue fazer absolutamente nada, Adolfo. A união, a parceria, a transparência, o olho no olho é o que vai fazer com que a gente, além de crescer, deixe um legado. Né? Nós, para a arbitragem, né, eu sou do esporte, mas eu sou arbitragem, né? Nunca deixarei de ser árbitro. São 30 anos aí no qual a gente tem um orgulho muito grande de ter levado o nome de Piracicaba e levar até hoje, né? Hoje eu levo através do nome de Piracicaba, através da comunicação, e outro dia era por conta da arbitragem. Então, acho que quando surge pessoas capacitadas, que têm esse leque, né, e que tem o conhecimento, tem um jovem recém-formado, que está com a cabeça fresca, que eu falo, que é o João Luiz, por exemplo, que é o meu braço direito, esquerdo, e mais os meninos que estão comigo. É a única coisa, é o único jeito da gente poder avançar, e avançar mesmo e fazer algo diferente. Porque o menos do mais todo mundo faz. Né? Eu acho que com a experiência da Braga Esporte, com essa vivência que nós temos da prática do futebol, tem tudo para a gente, de repente, amanhã ser um grande parceiro aí, tá? Parceria é tudo hoje em dia. Legal, Grande. Então missão cumprida, né, Poxa, João? agradeço. Isso aqui surgiu num sorvete no açaí com Hermes Balbino, que ele comunicou a gente, olha, estou criando coragem aí, montar uma empresa e tal. Então, João, portas abertas aqui para você, para o seu filho. Como é o nome dele mesmo? Guilherme, um abraço para você. Venha na próxima com a gente. Porta aberta, o que você for fazer de legal aí, pode contar com a gente, né, Renato? E o detalhe, hein, não sei se o João deve saber, o Portal Nova 15 é o grande precursor de eventos com imagem. Né? O Portal Nova 15, quando surgiu em 2020, né, com a ideia de jogos, já sabíamos que tinha isso, e com a nossa abertura no esporte, levar o futebol, principalmente, com imagem. E hoje, com essa linha de streaming, YouTube e tudo mais,
Hoje, nossas transmissões, ela bate facilmente. Aí nós fizemos no final de semana, a final da Copa Portal Nova 15 para 4 mil pessoas. Maravilha. Outro dia nós fizemos Vela e Noroeste sem imagem para 17 mil pessoas. Isso é o número de visualização, né, João? E tantos outros eventos, João Luiz, que saiba disso. Quando você precisar e quiser divulgar, o portal não está de porta aberta, está escancarado. Primeiro campeonato de vôlei intercondomínios com Beach o tênis. Portal Nova 15 nos 22 de abril, primeiro campeonato de beach tênis intercondomínios. Está fechado. Vamos fazer essa transmissão ao vivo dessa final aí. Nós fizemos, depois nós pede licença para o produtor lá, cita a multa, nós estamos passando um pouquinho, natação. Algo que, assim, cada um, transmitimos natação. Foi um festival. Foi um negócio... João disse que foi empolgante. Deu uma abraçada com o pé de mão direita. E sabe que agora é o bom? Ele deu uma abraçada com a mão esquerda. O João tá feliz que com o narrador. Os nossos narradores, os caras são apaixonados por todos os esportes. Você pede pro cara narrar basquete, ele narra, vôlei, ele narra, natação, ele narra. Então, narra corrida de bolinha de gude. Corrida de bolinha de gude, ele tá narrando. Só tá faltando briga de galo. Como briga de galo. Introduziremos, montaremos a Associação Piracicabana dos Galeiros Unidos. Mas eu quero agradecer o convite, agradecer a aproximação. Vai ser um prazer a gente estar trabalhando junto aí, quem sabe a gente vamos trabalhar para isso. Queria deixar só uma mensagem, talvez eu tenha sido um pouco pessimista aqui, mas são 40 anos que trabalho nessa área, meu pai trabalhou na área, minha avó trabalhou na área e meu filho está começando também. Eu queria ver uma transformação no esporte da cidade, no país, e temos que mexer nos gargalos. Então, vamos começar, se precisar de mim, outras oportunidades, estamos aqui. Tá bom, então. Pessoal, muito boa noite. Obrigado, Renato Canadinho, pela oportunidade. Gratidão pública pela chance que você tem me dado aí. Café com Dorfo ano 2, hein? Segunda temporada, hein? É só o início da segunda temporada. Início da segunda temporada. João Braga, muito obrigado. Obrigado você. João de la Coleta. Na semana que vem, nós vamos mudar o papo, vamos trazer de novo para o campo do humor, né? O nosso convidado é o cartunista Érico San Juan, que tem um caderno de humor gráfico na Tribuna, né? E tem também 30 anos de história, de trajetória aqui nesse campo, tá? Então, acho que vai ser um grande papo aí com o Érico San Juan. Pessoal, boa noite, muito obrigado e até a próxima edição do Café com o Dorfo.